Irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no final do capítulo 19, tá? A fé que transporta a montanha. Nós vamos para o último item, que é o item 12. Vamos para o item 12, que é a fé humana e a fé divina. Nós vamos falar hoje sobre fé humana e fé divina. Alguém tem ideia para a gente começar, já que está todo mundo com cara de sexta-feira 13? Alguém tem ideia do que é fé humana e fé divina? Alguém tem ideia? Fé humana e fé divina? Bom, a fé humana, ela consiste nas coisas que aqui estão. Aquilo que fazemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, ou aquilo que empregamos as nossas energias, aquilo que buscamos neste plano aqui. Isso é movido por uma fé, e eu espero que tudo que nós façamos aqui seja movido pela fé. Já foi dito aqui que na nossa criação o germe foi posto em nós da fé em estado latente, que tem que ser desenvolvido. Aqueles que acreditem, aqueles que acreditam que a fé é desenvolvida através das provas. Eu respeito essa opinião, mas eu penso um pouco diferente, eu vou falar sobre isso aqui hoje. E a fé divina é aquela fé que está nas coisas de Deus, as coisas do plano espiritual. Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos dois exemplos aqui, um de fé humana, outro de fé divina. Um exemplo que eu peguei para hoje, para fé humana, foi Thomas Edison. Thomas Edison foi aquele que inventou esse objetozinho que está aqui em cima, lâmpada elétrica. Só que para ele fazer esta mesma lâmpada elétrica, ele teve mais ou menos 1000 tentativas. 1000 tentativas. Há pessoas que estão em casa pregando um prego numa madeira, no quarto prego que entortou, ele deixa para lá, ele não faz mais. Faz isso, Mané? Aí, Mané? Então, no quarto prego entorta, tu deixa para lá ou tu continua? Tem que puxar. Para tentar aproveitar, né? Que o prego tá caro, né? Mano, não adianta se esconder aí não, que eu estou te vendo daqui. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso é que nem sempre a gente emprega toda a nossa fé naquilo que vamos fazer. A gente tem ali, simplesmente, muitas das vezes, um fazer por fazer. A gente tem só aquela crença. Eu vou fazer, eu vou realizar essa tal coisa. Mas você não emprega a mola propulsora, que é a vontade. A vontade de querer e saber que vai acontecer. Esta é a fé. E como exemplo de fé divina, nós temos Jesus Cristo. Jesus Cristo não precisou de 1000 tentativas e nem de muito tempo para marcar a nossa história em antes dele e depois dele. Então a gente já vê a dimensão aí do que é fé humana e fé divina. A fé divina, ela está diretamente ligada ao alto, certo? E a fé humana são as forças, o direcionamento da nossa vontade, aquilo daqui, nosso plano. A lâmpada foi uma invenção de muito valia, né? Até hoje a gente usa a lâmpada, não é isso? Então vou fazer uma pequena leitura aqui, só para a gente começar a entender melhor isso aqui. A fé, o sentimento inato no homem, de sua destinação futura, é a consciência que tem das faculdades imensas,
cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa, ou seja, ela está em nós, mas depende da nossa vontade, certo? Ela está em nós, mas depende da nossa vontade. Ela não vai acontecer sem a nossa vontade. Quando nós falamos que algo deu errado, a gente costuma dizer assim: ah, tal coisa deu errado, mas foi a vontade de Deus. Será que foi a vontade de Deus? Para a gente... Foi não? Você falou que foi não, né? Foi? Você falou que foi não, né? Está prestando atenção, né? Legal. Realmente, a gente diz que foi a vontade de Deus. Não foi a vontade de Deus. E vamos entender o seguinte: entre querer e entre a vontade, há uma diferença. Vamos colocar assim: nós temos o livre-arbítrio. Nada acontece sem que Deus queira, certo? Porém, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Está dando para entender isso? Por respeitar o nosso livre-arbítrio, Ele não interfere. Principalmente, por que Deus interferiria para que nós para que a gente fracasse num projeto? Se você fracassou num projeto, você tem que fazer uma revisão do seu projeto e saber se você empreendeu ali todas as suas forças, se você se qualificou, se você vigiou, certo? Você tem que fazer toda essa avaliação. Se você fez tudo isso aí e aquilo ali não aconteceu, aí sim é provável que lá no planejamento espiritual aquilo não tenha que acontecer. Por exemplo, você está direcionando todos os seus esforços para o direito, mas lá no planejamento espiritual os seus esforços têm que ser direcionados para a medicina, porque é lá que você tem que passar aqui nesse plano. Então, pode acontecer isso, mas a gente não pode usar corriqueiramente que alguma coisa não aconteceu porque Deus não queria. Muitas das vezes a gente nem sai de casa. Eu não vou não porque está complicado hoje, eu vi isso aqui. Era a vontade de Deus. Não, você nem saiu de casa, você nem fez o esforço. E como é que é a vontade de Deus? Está dando para entender isso? Pode falar, mas fale alto. Porque aqui só dá certo se falar alto. Teve uma prova recentemente que uma das minhas amigas, algumas fizeram, né? Aí uma delas não estudou. Aí ela falou assim: não, se for da vontade de Deus, eu vou passar. Gente, imagina quantas pessoas se prepararam, estudaram, né, para fazer essa prova. Aí ela, sem estudar, ela vai lá e se for a vontade de Deus, ela vai conseguir. Então, pessoal, está dando para entender isso aí? Então, assim, você tem que empreender todos os seus esforços. E mesmo que você direcione todo o seu esforço, você tem que fazer uma avaliação de todo aquele percurso, do que você direcionou de energia. Porque não adianta querer passar no concurso achando que os outros têm que ir mal. Não adianta, você está direcionando uma força errada. Não adianta querer a vaga de emprego esperando que o outro dê uma dor de barriga, para ele não ir. Ou para o chefe não ir com a cara dele. Está entendendo isso, pessoal? Vamos adiante. Não está tudo pré-determinado, porque se tudo estivesse pré-determinado, nós seríamos aqui máquinas, certo? Não está pré-determinado, porque se tivesse pré-determinado, a gente não teria ação alguma, não teria mérito algum naquilo que nós fizéssemos. A gente não poderia ser, entre aspas, absolvido ou condenado, entre aspas, certo? Não poderia ter mérito se já estivesse tudo pré-determinado. Conseguiram entender isso?
Por exemplo, se as coisas já fossem assim, aconteceu isso aqui é a vontade de Deus, aquilo ali é a vontade de Deus, aquilo lá. Se fosse tudo pré-determinado, nós seríamos máquinas. Então, marionetes, melhor, seríamos marionetes. Entendeu? Vamos adiante. Deixa eu ler só um pedaço aqui rapidinho de uma coisa aqui importante. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou, ou seja, porque o Cristo é que trouxe, é que levou ela, é que difundiu, tá? Vamos lá. A preconizou como alavanca poderosa, e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Cristo deixou aqui alguma religião quando ele estava aqui? Cristo criou alguma religião no momento que ele estava conosco? Hein? Alguma religião? Cristo? Pronto. Então Cristo não deixou nenhuma religião. O cristianismo ele veio nascer depois, certo? Depois, os apóstolos, né? Aí começou ali a história muito... Sim. Porque eu não uso essa expressão, Marta, que Cristo morreu, sabe? Mas... Desencarnou. Não, nem desencarnou, mas tudo bem, mas não vamos adiante, senão a gente vai criar uma polêmica nisso aqui, mas vamos lá. Então, vamos lá. Foi visível. Se foi. É porque eu acredito que Cristo é uma energia que ainda está presente aqui. Então eu não acredito que... O carnal dele. Sim, vamos lá. Então vamos adiante. Sexta-feira 13 acontece essas coisas. Preconizou com uma alavanca poderosa. E por que não se viu nele senão o chefe de uma religião? Mas o Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé. Quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas eram desconhecidas dos homens de então, mas que se explica senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje, e que se compreenderá completamente pelos estudos do espiritismo e do magnetismo. Ou seja, esse magnetismo, toda essa capacidade que se consegue para fazer o ditos milagres, ele se faz através da fé. Esse magnetismo precisa de uma fé verdadeira, a chamada fé inabalável. Ok? E aí, meus irmãos, com relação à fé, Paulo diz que nós deveríamos ter a fé diante de Deus. Ou seja, você tem que primeiramente ter fé em si, porque se você não acreditar em você mesmo, como é que você vai fazer qualquer coisa? Então, você deve ter a fé diante de si, diante de Deus, e lá você fazer esta comunhão. Porque a fé humana, ela é o princípio para a fé divina. Você não vai nunca conseguir ter a fé divina sem antes ter a fé humana. Está dando para entender isso? Você tem que ter a fé humana primeiro, desenvolver essa fé, né? O apóstolo Paulo, ele conseguiu passar por esses dois processos. Primeiro ele tinha fé humana,
mesmo ainda quando ele atuava muito forte ali, fazendo a divulgação daquilo que seria o cristianismo, mas antes ele tinha uma preocupação de quantidade, de pessoas, como é que estava sendo. Então era essa preocupação, essa força toda era muito mais humana. Depois ele passou a ter a fé divina, que aí ele já começa com a chamada autoiluminação, ele já começa a ter uma percepção diferente daquilo que era verdadeiramente a vontade de Deus. Porque na vontade de Deus não há necessidade de religiões. Por isso que Cristo não deixou religião nenhuma aqui. Deu para entender isso? Mas Paulo, ele precisava, não estou dizendo que ele fez uma coisa inútil, ele precisava continuar direcionando aquele povo com as mensagens do Cristo, com aquilo que Cristo deixou aqui. Então, criou-se o cristianismo. E isso tudo, antes surge a Casa do Caminho, que é uma outra história, que é lá que, como é que eu vou dizer, pô, me ajuda? Vamos dizer assim, isso, as primeiras diretrizes, certo? Isso. Ele começou a disseminar o Evangelho de Jesus Cristo através, né, da Casa do Caminho. Isso. E daí foram surgindo outras células, né? Porque desculpa, Paulinho, porque assim, por que isso? Porque era como se a gente, vou tentar ser claro aqui, havia uma necessidade de você criar uma logística e uma escrita também para tudo aquilo, porque Cristo não deixou nada também escrito. Os apóstolos que escreveram. É como se nós precisássemos de uma instituição. Sim, pronto. Para que a gente pudesse, Isso. através dela. Isso. Instituição de caridade. Isso. Você distribuiu os materiais, tanto espirituais quanto. Nessa época, agora está muito perfeito, né? Naquela época lá eram os registros, né? Isso. Então, Mas passando o tempo, a gente não vai precisar, né? De instituições assim. Vai isso é uma outra hora. Isso daí é chamada fé sublime, mas aí já é muito na frente. Mas vamos aqui. Isso. A vontade é a faculdade soberana, vontade de querer. Então, é assim, na verdade, toda a condição de realizar qualquer coisa na nossa vida, por maior que nos possa parecer, todas as condições estão em nós. Ainda que a gente direcione a nossa fé a qualquer outra situação, ainda que você tenha fé em qualquer outra pessoa, em qualquer outra religião, não tem problema algum. Mas aquele obstáculo, ou aquele problema, ou aquela dificuldade, aquilo que você enxerga como uma coisa difícil de transpor, toda essa capacidade está em você mesmo. Porque se nós não tivéssemos a condição de superar as dificuldades, aí não teria sentido o processo evolutivo de cada um. Porque a evolução se faz presente no momento em que você supera as dificuldades e dessas dificuldades você tira todo o melhor proveito. A gente tropeça às vezes e aí a gente xinga, né? Eu pelo menos faço isso. Só que
muitas das vezes aquele tropeção ali é um alerta para alguma coisa mais à frente. Então, se você tirar um proveito daquele tropeção, na hora que aquela coisa mais à frente chegar, você vai ter condições de, através da sua razão. E outra coisa, gente, veja bem, é necessário ter a fé raciocinada. Vou dar um exemplo aqui. Você chegou aqui na casa. Aí você está aqui tentando resolver algum problema, vamos dizer assim, alguma coisa que está lhe afligindo, certo? Você chegou aqui. Se você começa a mentalizar este problema daqui, quando você chega ali na cabine, esta energia já está num grau muito alto para que a espiritualidade possa agir. Ou seja, você implantou ali a sua vontade, certo? Tem uma frase que eu acho bonita dos nossos irmãos evangélicos, que ele diz assim, eu vou dizer para o meu problema o tamanho do meu Deus, alguma coisa nesse sentido. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Então, você tem que começar daqui a fortalecer esta energia. Não adianta você... que horas que já sabe a conta? Quando der tal hora, é o horário da cabine. Aí eu chego aqui, então eu vou chegar no centro na hora que eu tiver para entrar na cabine. Meus irmãos, isso não adianta. É óbvio que muitas das vezes a gente não chega porque quer. A gente tem um contratempo e acaba se atrasando. Mas o ideal é que a gente chegue desde o começo dos trabalhos, que a espiritualidade já se faz presente, para você começar a movimentar essa energia. Porque essa energia tem que partir de você, tem que partir de nós, mediante a qualquer situação. Está dando para compreender isso? E mais uma vez eu vou dizer, essa fé tem que ser raciocinada. Não adianta a gente querer pedir coisas que talvez não estejam para que chegue até nós. Tem coisas que não vão chegar, tem coisas que não vão acontecer. E nesse momento você vai entender que aquilo ali não aconteceu porque não era o momento. E mais à frente possa ser que ele aconteça. Ou talvez esteja acontecendo outras coisas ao entorno e você não está parando para prestar atenção, você está focado em só uma coisa, né? Às vezes a gente anda como um cavalo, né? A gente só consegue olhar para frente. A nossa volta está tudo favorecendo, mas a gente só está olhando aquele obstáculo que está lá na frente, que talvez aquilo ali nem chegue até nós. A gente já está imaginando que ele vai, né, assim, né? Hoje nós saímos cedo porque achamos que os nossos irmãos evangélicos iam fechar a rua, mas eles não fecharam a rua. E nós passamos, chegamos cedo aqui. A gente já estava projetando, nossos irmãos iam fazer um carnaval fora de época ali, e a gente não ia conseguir passar, já tinha gente xingando nossos irmãos, né? Né, Edith? Tem mais fé nas coisas que não nos acrescenta. Isso. Pronto, isso é perda de energia. É o foco. O foco é muito importante. Está dando para compreender isso, pessoal? Vamos lá. É assim, meus irmãos. Quando você começa um processo de autoavaliação com relação à sua... A gente vai falar muito sobre isso aqui. Sobre fé, sobre... como é que eu vou dizer? Sobre a nossa evolução espiritual. Quando a gente começa a lidar com essas coisas, a princípio elas parecem uma coisa muito distante de nós. Porque assim, poxa, como é que eu vou vencer os meus vícios? Como é que eu vou vencer as minhas dificuldades? Porém, o Espiritismo, ele tem uma notícia muito boa e eu vou dar para vocês agora. O Espiritismo, ele diz que a nossa salvação consiste na nossa reforma íntima, certo? Algumas religiões falam da salvação é de você não ir para o inferno, né? Isso é uma forma de abordagem
e que para mim durante muito tempo serviu. Aí em um determinado ponto não serviu mais porque eu comecei a desenvolver uma fé raciocinada, certo? E aí eu comecei a pesar que se Cristo nos trouxe a lei do amor, como é que eu poderia ir para o inferno mesmo cometendo erros, né? Porque como eu melhoraria no inferno? Eu não ia melhorar, eu só ia queimar, ia virar fumaça, churrasco, sei lá, né? Então, a questão da salvação está na reforma íntima. Agora eu tenho uma notícia não muito boa, que a salvação é individual. Você pode influenciar alguém, mas você não pode vivenciar e nem cumprir as provas do outro. Na escola, tem aquela galera que dá cola e tem aquela galera que cola. Não é assim? Não tem o pessoal que dá cola e outro que cola? Tem, não tem? Só que nessas questões aqui que nós estamos falando não adianta. Não adianta nem colar e nem dar cola, porque cada um tem que fazer por si. E a fé, ela está também em acreditar que o outro que está ali também pode conseguir. Às vezes você está tão desesperado com a pessoa que a pessoa não sai do campo que você quer dar um empurrão nela para ver se ela sai, né? Aliás, você não quer nem dar um empurrão, você quer botar aquele desenho do Frajola não, aquela raposa que corre atrás do... Não, aquela raposa que corre atrás do papalégua, né? É papalégua, né?